Olá, comunidade neurocirúrgica. Estamos de volta aqui ao nosso podcast, o nosso Neurocast, direto do Congresso de Neurocirurgia do Estado do Rio de Janeiro, né, 20º Congresso da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro, e com duas ilustres presenças aqui, né, que a gente reuniu aqui no nosso congresso, né, o Dr. Paulo Tavares, neurocirurgião, né, do Hospital Federal de Bom Sucesso, e o nosso já conhecido e amigo Dr. Rogério Amorim, professor Rogério Amorim, do Hospital Gafrengili. E hoje a gente vai falar sobre nervos periféricos, né? O professor Paulo é o responsável do nosso módulo de nervos periféricos aqui do nosso congresso. Então vamos conversar algumas coisas sobre amenidades, indicações e tudo isso aí, né? Então vou começar com uma pergunta relacionada, né, e vou direcionar para o Paulo, que a aula dele vai falar sobre túnel do carpo, né, Paulo? Paulo, existe caminho, e hoje, como você enxerga a cirurgia do túnel do carpo realizada por vídeo? Bom, é um prazer estar aqui hoje com vocês, conversando, né, sobre um tema que eu particularmente gosto muito. E a cirurgia túnel do carpo pode ser aberta, tem várias técnicas, tem aberta um pouco maior, a incisão, uma incisão menor, o mini open, e a por vídeo. Tem outras também com auxílio do ultrassom que a gente pode fazer. Mas importante saber a indicação para cada paciente, conversar com o paciente antes. E a cirurgia por vídeo é uma cirurgia interessante, com devidos cuidados para não ter lesão do nervo, mas a gente vê que a longo prazo, a partir de 6 meses, 1 ano, que a resposta ao tratamento é semelhante, tanto aberta como a por vídeo. Então é uma técnica que pode ser usada, e com os devidos cuidados para não ter nenhuma lesão do nervo, mas também uma técnica interessante que o paciente principalmente pode voltar antes para o trabalho. Então, alguns pacientes eles pedem muito isso para ter um retorno mais rápido ao trabalho. Porque essa região plantar é uma região de difícil cicatrização, né? Então talvez por vídeo essa cicatrização seja mais rápida. Isso, a incisão da cirurgia por vídeo ela sai da região palmar, então assim ela tem menos dor por conta disso. Isso é algo que acontece, que a gente vê, né? Uma incisão fora da região palmar, que tem muita terminação nervosa, ela fica ali, por vídeo a gente faz na prega cutânea, então do punho, sai dessa região e tem uma incidência menor realmente de dor no pós-operatório. E Rogério, me diz o seguinte, como é que você enxerga, né, o avanço de outras especialidades, né? Vocês lá no Gafre são, vamos dizer assim, os experts aí na parte de nervo periférico e de nervos, né, como um todo. Como é que você vê o avanço de outras especialidades no tratamento dessas patologias hoje, que ela é compartilhada, ou se é ou não é, com cirurgião de mão, com cirurgião plástico? Como é que você enxerga isso? Obrigado, Orlando, pelo convite. Nós sabemos que hoje em dia nós temos outros especialistas fazendo a parte de nervo, mas assim, é o que eu sempre falo e você é uma referência nesse ponto. Eu acho que a parte neurocirúrgica, o neurocirurgião, acaba tendo mais experiência, não só pela técnica cirúrgica, mas da forma como lida com o nervo. Nós vemos, por exemplo, no túnel do carpo, muitos outros especialistas, colegas de outras especialidades fazendo, por exemplo, com garrote, fazendo com isquemia, e nós sabemos que isso acaba levando a traumas no nervo que muitas vezes acabam prejudicando o resultado cirúrgico. Então eu acho que é mais um campo da medicina que a neurocirurgia não pode abrir mão. A neurocirurgia não pode abrir mão da cirurgia do nervo periférico. Nós vemos sim cirurgiões plásticos fazendo, cirurgiões de mão fazendo, ortopedistas fazendo. Só que eu acho que a neurocirurgia, não só pela técnica cirúrgica em si, mas principalmente da forma como lida com o sistema nervoso, com o conhecimento do tempo necessário de isquemia, do tempo de como lidar com a manipulação do nervo. Eu acho que é a especialidade que está mais, digamos, apta a fazer a cirurgia de nervos periféricos também. Concordo que avança a técnica, as técnicas estão em avanço, tanto tecnológico quanto de técnica, mas o neurocirurgião tem que sim que se voltar ao nervo periférico. Ele não pode abandonar, como nós vemos durante muito tempo. Nós vimos isso durante muito tempo na vascular, nas cirurgias de carótida, e nós não podemos deixar esse erro se repetir nas cirurgias de nervo periférico. É uma área de atuação do neurocirurgião e nós não podemos abrir mão disso. Até porque, né, salvo o meu engano aqui, quando a cirurgia vai bem, tá tudo certo. Mas quando tem uma complicação, né, essa cirurgia é uma cirurgia que vira uma cirurgia complexa, né? Eu acredito que assim, você reoperar túnel do carpo não deve ser uma coisa simplória, né? Então a reoperação tem algumas situações.
pode ser uma recidiva realmente, que na verdade é bem baixo o índice de recidiva. Pode ser que na primeira cirurgia não descomprimiu tudo, ficou alguma parte ali do retináculo e não teve a descompressão adequada, né? E quando tem realmente uma recidiva e que tem muita fibrose e tudo isso, assim, aí tem que usar já uma outra técnica, você tem que cobrir fazer uma incisão maior, pegar a gordura para poder cobrir ali o nervo, para evitar que tenha fibrose em cima. É uma cirurgia maior, mais complexa e com morbidade maior. Então, assim, o importante no início já ter uma cirurgia adequada para evitar essas coisas. O que traz a importância de você tratar esse nervo como deve ser tratado, né? Sim. Então, assim, o nervo bem tratado é um nervo que diminui a chance de um fator complicador que seria a recidiva ou a reoperação. Sim, com certeza. Assim, a cirurgia do túnel do carpo, muitas vezes considerada uma cirurgia simples, tudo bem, mas assim, se tem uma complicação, aí pode ser grave, como por exemplo a lesão do ramo recorrente. Então, se ocorre isso, cirurgia simples e tudo, mas se ocorre uma lesão, aí já é uma consequência grave para o paciente também, né? Você vê que a gente não pode pormenorizar, né, qualquer tipo de cirurgia. Exato. E principalmente cirurgia que envolve nervo, né? Então isso é importante para todo mundo estar aí ciente, a comunidade de residentes estarem atentos à necessidade de estar sempre estudando e buscando esse tipo de informação. Eu vou mudar agora um pouquinho, né, do túnel do carpo para outro tipo de lesão, que é a lesão em si do plexo braquial, né? Eu acho que a lesão do plexo braquial é uma cirurgia eu julgo uma cirurgia extremamente complexa, né? Não é uma coisa simples, né? Até para identificação de local, né? Exames. E aí eu queria perguntar a você o seguinte: na rotina de exames, né, necessários para o diagnóstico de uma lesão do plexo braquial, estou falando de uma lesão traumática, tá? Não estou falando de uma lesão tumoral, né? Qual seria essa rotina normal se você tem a suspeita de uma lesão traumática? Na lesão do plexo braquial, a primeira história, né, é importante, vai ser a lesão traumática do plexo. A grande maioria tem estatísticas de quase 90% dos pacientes ser um acidente de moto, que também Sim. é uma coisa bem preocupante. A SBN até com relação a prevenção no trânsito já tem essa campanha há muito tempo, né? Que não é só a lesão de plexo, mas o TCE grave, tudo Sim. isso. Mas o TCE tem um capacete, né? No plexo você não tem o que fazer, né? É verdade. A moto, quando a pessoa tem aquela queda em deslocamento, né? Faz aquela avulsão, né? Essa distanciamento da cabeça para o ombro, né? Que faz o estiramento e muitas vezes leva a avulsão numa lesão mais grave, uma cinética do trauma maior. Isso leva a lesões mais graves. E assim, primeiro a história, o exame físico, a gente já vai ter a lesão, já vai ter o diagnóstico ali, mas a gente precisa de outros exames até para planejamento cirúrgico e outras questões de solicitação de cirurgia, enfim, né? Então a eletromiografia, né, com o estudo da condução do nervo, isso é o exame básico em qualquer cirurgia de nervo, na verdade. Então para plexo não é diferente. Mas essa eletromiografia, qual é o momento da solicitação dela? Exato. Então, assim, lá a história do Rogério ali, que foi o nosso idealizador aí de que o plantonista tem que ser especialista, não é isso, Rogério? Né? O cara chegou na emergência com uma suspeita. Qual é o momento adequado, né? E quais os exames que o neurocirurgião vai fazer na emergência? Isso, perfeito. Na emergência vão ser mais situações, às vezes lesão vascular, algumas coisas mais emergenciais ali que acompanharem a lesão do plexo, né? Uma lesão fechada, ali na emergência, lesão de plexo, lesão fechada, não vai ser só a identificação mesmo, uma possível lesão, a orientação do paciente para já procurar logo o especialista, não demorar, porque muitas vezes... Raio-x de tórax para ver se não tem subida da cúpula diafragmática, isso, né? Se tiver lesão C4, que às vezes é prefixado, plexo, uma lesão C4, C5, ali você pode ter uma lesão de frênico e aí ter essa elevação. Isso aí pode ser feito, geralmente não tem muita repercussão, porque é unilateral também, e se o paciente não for tabagista, obeso, DPOC, a repercussão geralmente é paciente jovem, né, esses acidentes, Sim. Então não tem muita repercussão, mas pode ser feito. Mas o principal que eu acho é orientar o paciente
começar a reabilitação e encaminhar para algum especialista para não perder tempo, porque às vezes tem algumas recomendações de vai esperar 6 meses, que antigamente É isso que eu ia te perguntar, qual é o momento da miografia? Logo na saída? Aí, na emergência não vai fazer a eletromiografia, é até difícil, não vai ter no hospital de emergência, mas não vai ter, não faz logo, porque você pode não identificar ainda uma lesão da forma que ela foi, porque vai dar um falso negativo na eletromiografia, então a gente precisa esperar 3 semanas, que é o tempo da degeneração valeriana. Aconteceu isso, aí pode fazer a eletromiografia. Seria a primeira indicação após 3 semanas. Isso. E Rogério, lá no Gafré, vocês recebem esses pacientes com muito atraso da chegada desse paciente, que depois eu vou explorar isso aí, se faz diferença para o paciente ser operado muito tempo depois, porque isso é uma coisa que a gente vê na medicina de uma forma geral, né? As pessoas perdem muito tempo, né? Infelizmente, Rolando, nós vemos isso, assim, há aquela cultura ruim ainda de que a fisioterapia pura e simplesmente vai resolver, confundindo muito a neuropraxia com a lesão do nervo, realmente. Neuropraxia é aquela lesão que acontece ali na hora do trauma, mas que reverte. E muitas vezes esses pacientes demoram e são retardados do ponto de vista de tratamento, porque insiste-se apenas na fisioterapia, na terapia ocupacional e não efetivamente na prática cirúrgica. Na nossa prática lá do Gafré, nós recebemos esse paciente normalmente com uma média em estudos com 5 meses e meio da lesão. Essa é a nossa média de recebimento do paciente, quando idealmente seria imediatamente, logo após o acidente, para começarmos a fazer a avaliação. Nós incluímos na nossa prática a ressonância magnética também, que é importante, tanto do plexo quanto da coluna cervical. Dá para ver ali tanto lesões diretas ao plexo, mas também avulsões do plexo. Vocês fazem a ressonância convencional ou você faz ressonância com neurografia? Então, o ideal é fazer a ressonância com um protocolo específico, né? É neurografia? É isso? Faz o DTI. Então, mas assim, muitas vezes não é o que nós vemos na realidade do público, né? Sim. E acaba que a própria ressonância simples já nos ajuda em alguns pontos, como a avulsão, pseudomeningocele, que nos ajuda a aferir se tem ali de fato uma avulsão, porque muda ali a técnica, claro, e a forma ali que nós vamos abordar esse paciente de maneira cirúrgica. Exato, porque o principal é isso, é avaliar se teve avulsão ou se é pós-ganglionar. Perfeito. E aí, porque isso vai mudar o planejamento. O planejamento. E o planejamento cirúrgico. E a ressonância, o ideal é fazer também depois de 10 dias de lesão, que aí você já começa a ver a pseudomeningocele. Perfeito. Se não antes, pode não aparecer. Então é outro exame que é importante também para o planejamento cirúrgico. Olha quanta coisa importante está falando para as pessoas aqui da nossa comunidade. Uma lesão como essa, né, Paulo, já com avulsão e etc., o planejamento cirúrgico ele é antecipado. Isso. Paciente com uma avulsão de plexo braquial, nós não vamos esperar recuperação motora nervosa ou sensitiva num plexo avulsionado, e se indicando a cirurgia de maneira até mais precoce do que 2, 3 meses após a lesão, que normalmente se espera naqueles pacientes que tem alguma progressão, alguma melhora no pós-acidente. E no avulsão até a conversa com o paciente é diferente, né? Sim. Porque a expectativa de recuperação é outra, né? A proposta da função, né? É outra história. E a técnica também, né, Orlando? Se parte mais logo para as transferências, se foca mais nas transferências do que na própria exploração do plexo. Que é da função, né? E é importante isso, porque assim, a gente não vai conseguir reinervar tudo, não vai ficar igual. A conversa também nesse sentido, né, o que o paciente vai esperar, a expectativa dele. Os objetivos mais marcados, digamos assim. Da cirurgia e da recuperação. Perfeito. Agora eu vou explorar um outro tipo de lesão de nervo, que é a lesão traumática cortante do nervo, né? Ou seja, assim, você teve um acidente doméstico, alguma coisa, e você cortou o seu nervo radial, né? Qual é a indicação de emergência disso? Espera, não espera? O que o médico da emergência faz? Normalmente o plantonista não é habilitado a esse tipo de tratamento. O que é o melhor para esse paciente? Então, esse tipo de lesão a gente tem que avaliar primeiro se é uma lesão aberta, então a gente vai avaliar se está uma lesão suja ou uma lesão mais limpa, e se é uma lesão cortante, se ela é sem trauma, um corte como um bisturi. Por exemplo, já vi caso de a instrumentadora sem querer lesar um nervo digital do cirurgião, né? O bisturi pegou, cortou. Uma lesão desse tipo, que não tem trauma, o ideal é fazer já de imediato até 3 dias no máximo. Então, aí já teria indicação de fazer a cirurgia, porque não tem o trauma. Se não tem o trauma, não vai ter a fibrose naqueles cotos ali. Então, dá para fazer já a sutura direta.
Se é uma lesão que tem trauma, já tem uma contusão, além de ter cortado o nervo, fez uma contusão, aí já tem que esperar 3 semanas, porque é o tempo de fazer aquela fibrose naqueles cotos, poder tirar a fibrose na hora da cirurgia e fazer depois a coaptação, que possivelmente não vai ser direta, vai precisar de algum enxerto, né? Dependendo da distância que ficar entre os cotos. Que ocorre um encurtamento, né? Quando você espera, ocorre um encurtamento. Né? Pode ocorrer isso, esse encurtamento, porque o nervo tem algumas propriedades, algumas proteínas, algumas coisinhas do nervo que são onduladas, né? Assim, e isso acaba retraindo, mas também a gente tem que tirar a parte que fibrosou, tirar a fibrose, porque se fizer direto, vai ser fibrose com fibrose, também vai ficar só um neuroma, não vai funcionar. Eu fiz essa pergunta porque eu vivi um drama pessoal. Tive com uns amigos em Itaipava, e um amigo foi subir uma escada, né? Caiu dessa escada em cima de uma estátua que tinha lá, de coisa lá, e fez um corte grande aqui, né? Isso já era, sei lá, 2 horas da manhã em Itaipava, né? Você vê se você tá enrolado, né? Mas assim, graças a Deus não tinha nenhuma lesão de nervo. Ele fez uma lesão gravíssima, muscular e tudo aqui, mas foi só sutura. Eu falei assim, caramba, numa eventual situação dessa aqui, o que seria feito, né? Numa situação dessa, né? Muitas vezes, Rolando, assim, nós lidamos com isso, muito hospitais pequenos, ou sem a estrutura adequada, ou até sem um cirurgião com a experiência necessária para fazer essa coaptação do nervo. Afinal de contas, ou demanda uma cola biológica, ou sutura com fio nylon 10-0, com fio muito fino. É invisível ao olho nu, precisaria de uma lupa, pelo menos, ou no microscópio. E o cirurgião de emergência não tem isso. Então, a gente sempre procura orientar o colega que se depara com uma situação como essa, às vezes um trauma sujo, como colocou ali o Paulo nessa situação, de pelo menos tentar reparar esse nervo junto a uma superfície muscular, para evitar justamente essa retração muito intensa dos cotos, para que o afastamento, porque também quanto maior o afastamento dos nervos, pior a coaptação e pior o resultado do futuro. Então, se puder sepultar, colocar, ancorar esse nervo ali junto à musculatura para num segundo tempo o cirurgião de nervo fazer esse reparo, também já ajuda muito a recuperação do paciente. É importante, o senhor já falou, até para encontrar depois os cotos fica mais fácil também. É isso aí. Então, interessante, olha só o que está saindo aqui como dica, né? Né? Se você tem uma lesão cortante, você está num grande centro, chamar alguém que tenha técnica para realizar a cirurgia do nervo e ligar o mais rápido possível, né? De preferência nas primeiras 3 horas, não é isso? Até porque assim, mesmo que seja uma lesão limpa, completamente aguda ali, assim, um corte que dê para fazer na hora, você tem até 3 dias, assim, o que é recomendado é de 1 a 3 dias, então dá para chamar alguém, até por causa da técnica cirúrgica. Então, corrigindo, não é 3 horas, é 3 dias. Então, os primeiros 3 dias você tem aí esse tempo aí. Consegue alguém para a técnica cirúrgica adequada para que seja efetivo aquilo, porque se fizer com um fio muito grosso, que o Rogério falou, o fio tem que ser fininho, se é um fio muito grosso, passar por dentro ali do nervo, vai fazer um neuroma grande ali e não vai resolver. Pelo contrário, né? Vai ter que depois fazer uma outra cirurgia de novo. Até os vasos nós usamos como parâmetro anatômico, né? O vasa nervorum, a orientação dos vasos são utilizados para fazer essa costura, essa sutura, essa coaptação do nervo, não é de qualquer maneira. Não é simplesmente ligar o coto ao outro. Até o vasa nervorum tem que estar alinhado. Porque quando faz isso, você consegue orientar as fibras lá dentro, né? Orientar os fascículos. Né? Orientar os fascículos sigam o caminho, né? Que sigam o caminho dele, né? No outro coto, no coto distal. E aí a segunda dica é se essa lesão não é uma lesão limpa, teoricamente, não é uma lesão aberta, exposta, com trauma ali associado, seria tentar, e tem o corte do nervo, tentar reparar esse nervo, e pelo que eu entendi aí, repara no músculo mais perto, deixando um ponto até um pouquinho maior para poder localizar ali o local onde estão as 2 cotos, né? Então, o ponto no epineuro só, né, para não ter lesão intraneural, o ponto no epineuro, e repara numa estrutura próxima ali, e fica até mais fácil depois localizar, você vai ter aquele ponto ali, consegue localizar também mais fácil. Perfeito. E os exames, como a gente falou inicialmente, a eletroneuromiografia, né, após 3 semanas, não é isso? E ressonância após 10 dias, né, e obviamente encaminhando esses pacientes para um centro de referência, que eu acho que é o caminho inicial. E a gente tem 2 centros de referência aqui, né? Você toma com Bom Sucesso e Gafrer, né? Sem dúvida nenhuma. 2 grandes centros de referência. Paulo tive a oportunidade e o prazer de estar com o Paulo trabalhando, aprendi muito lá com ele. E eu acho que essa é a grande mensagem, a encaminhamento precoce. Não ficar, óbvio,
Mandar para fisioterapia também, porque não é só a questão de manter o nervo vivo, mas a musculatura ao redor também, os tendões, para que não hajam encurtamentos, posturas viciosas e etc. Então é importantíssima a fisioterapia, mas não negligenciar o tratamento cirúrgico rapidamente, dentro do tempo adequado. Agora eu não posso perder a oportunidade, estou com 2 especialistas numa área que não é tão fácil reunir esses 2 especialistas juntos, né? Eu queria falar um pouquinho sobre neuropraxia. É muito comum no nosso consultório neurocirúrgico, né? Quem atende consulta como um todo, né? Eu atendo consulta de todas as especialidades, aparecer aqueles pacientes que pós uma cirurgia ortopédica aparece com uma neuropraxia. Tive essa semana agora com a neuropraxia do radial, né? E eu já tive neuropraxia do ciático e outras assim. Qual é o caminho desse paciente com essa neuropraxia? O que a gente pode fazer para ajudar esse paciente? Qual é a história dessa doença? Então, a neuropraxia geralmente é uma compressão que tem do nervo, uma compressão por um tempo limitado, e acontece na eletromiografia um bloqueio de condução. Geralmente, até um mês isso aí se resolve. Se não resolver, aí abre um alerta para que não seja neuropraxia, na verdade. Então o paciente chegou com uma alteração pós-cirúrgica, faz a hemiografia quanto tempo depois Muitas vezes nem precisa, eu acompanho, se um mês estiver melhor, eu nem peço o exame, nem pede melhorou, resolveu. Não. Aí, se por acaso persistir, aí é a mesma orientação, 3 semanas. Se persistir, mas eu espero um mês. Então você já vai ter esperado um mês, aí já passou, já está no tempo de fazer a eletroneuro. Exato. Aí a eletroneuro mostrou um bloqueio. Se for neuropraxia, vai mostrar só bloqueio de condução. Se for uma lesão mais grave, né, uma axonotimese, ou uma que é mais difícil ter uma neurotimese, que aí já é uma descontinuidade completa do nervo, mas por uma cirurgia ortopédica, assim, uma cirurgia que é uma compressão, é bem mais difícil. Aí não seria praxia, aí seria um acidente, vamos dizer assim. Mas assim, a posição do paciente que ele fica, que comprime, é afastador, que empurra e comprime também. Aí geralmente a neuropraxia, quando acontece por essas causas, é um mês, ali tende a resolver. Ou comprimiu, dormiu numa posição também, né? Às vezes no radial acontece isso, dorme numa posição que... Paralisia dos amantes, né? Exato, dorme em cima do braço. Dorme em cima do braço e acorda com a mão caída, né? Tem também vários nervos, assim, o pé caído, foi descrito assim pelos catadores de morango, né, que eles ficam agachados. Hoje em dia é o pedreiro, né, que fica ali fazendo o piso, aí fica agachado muito tempo, pode dar uma neuropraxia, pode dar ficar com o pé caído, mas geralmente em torno de um mês é um tempo bom para ter uma ideia já do que está acontecendo, que já vai estar melhorando, um mês já está bem melhor, então realmente foi neuropraxia, não vai precisar é só acompanhar. E se não melhorou? Se não melhorou, pode ser uma axonotimese, pode ser algo mais grave. E aí já tem algum comprometimento intraneural. Aí vai fazer a reabilitação, o acompanhamento e, se for o caso, se não melhorar completamente, pode ser até o caso de fazer uma cirurgia. E aí os exames a gente pode pedir até para ver, às vezes tem uma fibrose no nervo, a gente consegue ver na ressonância, um aumento de sinal do nervo, e a descompressão, às vezes, só com a descompressão, dependendo do grau de lesão, claro, pode ser suficiente. Se for algo mais grave, aí já tem que ver o ponto que tem a fibrose ali dentro do nervo, uma lesão intraneural, para fazer a cirurgia tirando esse segmento que está comprometido e coaptando direto, que geralmente não é o mais comum, ou um enxerto, a gente fazendo para poder restabelecer essa condução do nervo. E normalmente você espera essa recuperação após, você falou, você começou a recuperar após 30 dias. E você espera uma recuperação em quanto tempo? Até quanto tempo? Exato. A recomendação para lesão fechada são 3 meses. 3 meses. Fazendo a reabilitação. Como o Rogério falou, a reabilitação... Mas aí a pessoa começou a melhorar, mas não melhorou tudo. E aí? Isso, aí você espera 3 meses. Se não melhorou tudo, o ideal, assim, se consegue ter um grau de força, um M3, aí você já pensa em não ter um tratamento cirúrgico, né? M1, M2 é cirúrgico, com certeza. M3, aí uma força maior ainda, aí você já pensa em não ser cirúrgico. O que às vezes acontece é ter uma fibrose ali e você, liberando a fibrose, consegue uma melhora até mais rápida ou melhor do paciente também. Então tem que avaliar caso a caso, né? Isso é individual. E a reabilitação não só para o nervo, como o Rogério falou, o músculo tem que estar viável. Porque se
demora muito tempo também para a cirurgia, perde a placa motora, não tem mais a conexão do nervo com o músculo. Então já era, não tem mais, perde o time, já era. Então isso significa que é muito importante a fisioterapia para manter a massa muscular e manter a conexão muscular. Manter a musculatura efetiva ali, o tônus muscular, né, manter aquilo ali. E quando trabalha o músculo, ela libera fatores de crescimento do nervo. Então ela estimula esse crescimento também. E também manter a amplitude de movimento, como o Rogério falou. Não ficar com, no caso do pé caído, um pé equino, né, não perder isso. Porque perdeu isso também não adianta, vai fazer a cirurgia do nervo, melhorar, mas não vai ter movimento por causa de uma anquilose, alguma coisa assim. E medicação, Rogério? O que você tem espaço para algum tipo de medicamento, né? Existem algumas promessas medicamentosas aí para isso. Algo ajuda? Na verdade, o remédio ele é muito efetivo ali no tratamento da dor, porque essas dores neuropáticas são muito intensas, e às vezes nós vemos muito erro de analgesia nesses pacientes, insistindo ali com os opioides, com o tramal e etc. E não são os remédios adequados. Os antidepressivos da classe da pregabalina, da amitriptilina são os remédios mais indicados, mas do ponto de vista de remédio para regeneração de nervo ainda não tem um trabalho que seja muito solidificado, que melhore isso. E esses complexos vitamínicos aí, Etna da vida. Então isso não tem estudo, comprovação com isso. Tem até os estudos que tem, eles é muito misturado, eles colocam pacientes com lombalgia também, parece que para lombalgia tem alguma coisa, alguma melhora, alguma efetividade, mas para nervo mesmo, isso aí não influencia no crescimento do nervo, não. Tem estudo mostrando agora de uma estimulação elétrica do nervo implantável para tentar alguma melhora. A ideia, assim, já tentaram fazer estimulação do músculo, como a gente falou, para manter esse trofismo muscular, manter essa conexão e tentar, assim, na hora que fizer a cirurgia, conseguir... Aquelas estimulações externas, né, para manter massa muscular, né? Já tentou com isso, assim, mas isso não foi para frente, não teve muito benefício no que fizeram, né? Mas de medicamento é mais a dor mesmo, como o Rogério falou. A primeira indicação é isso, são os gabapentinoides, depois o antidepressivo, e aí usar associado até depois. Aí só depois o tramal parece que tem algum efeito, não até pelo componente pelo efeito opioide não, por outros efeitos que ele tem na modulação descendente da dor. Então assim, o principal é isso, é o controle da dor, e quando não tem o controle da dor também tem nossos colegas funcionais que conseguem resolver isso com um DRES ou uma estimulação medular, tem outras técnicas também quando é refratário o tratamento medicamentoso. Coisas mais avançadas. Eu ia falar agora justamente sobre tecnologia para a cirurgia do nervo periférico. Né? A gente vem acompanhando aí uma grande evolução de toda a parte tecnológica na medicina como um todo, né? Se a gente for falar sobre atendimento, então a IA dominando, aí a gente acabou falando alguma coisa de IA aqui. Quero saber sobre tecnologia para efetivamente a cirurgia. Existe algum caminho para algum tipo tecnológico aí? Para vocês dois aí, o que a gente pode esperar a curto prazo? Ou o que você usa hoje tecnologicamente que eu lá na minha residência não vi há 20 anos atrás? Como é que é a tua cirurgia hoje, tecnologicamente falando, para um plexo braquial, para um nervo periférico? O que eu vejo de principal, que já vem há muito tempo, foi a microscopia, né, da década de 50, quando foi introduzida, e agora com a melhora dos microscópios, isso, e a técnica cirúrgica também, que ao longo do tempo mudou. Agora a gente faz a rafia, no epineuro, né? A gente não faz mais fascículo por fascículo, porque isso aumenta a chance de ter um neuroma, porque faz uma reação de corpo estranho ao ponto ali. Então, assim, para isso, associar as técnicas, eu acho que pegar o melhor de cada ali do ponto, fazer a sutura, mas para fazer uma menor sutura, menos ponto, para ter menos reação ao corpo estranho, usar uma cola biológica. O Rogério falou da cola biológica. Isso, que tem que ser específica também para o nervo, porque tem que ser a cola de fibrina, né? Outras colas... Olha que interessante aí, a outra cola não serve. Não serve, porque vão matar o nervo, elas vão... E aí não vai química, resolver. Né? Faz uma reação e destrói o nervo. Também, né? Porque os selantes, por exemplo, os durais, também eles criam uma carapaça e uma fibrose que acabam dificultando a regeneração. E os tubos também, os antifibróticos, né? Isso, aí assim, aí também tem também os tubos novas tecnologias que ajudam um pouco na cirurgia. Esses tubos são interessantes mais para lesão de nervo digital até, porque são intervalos pequenos,
né? Porque esse tubo é até 3 milímetros só, nervos menores, intervalos menores para poder fazer a sutura, então são melhores para isso, mas é outra coisa que vem aí também para ajudar. E os eletrodos de identificação? Fundamentais. Sim, a neuromotorização não é cirurgia. Você não tem um eletrodo intra-operatório que vocês usam, não é isso? A gente usa, assim, tem a estimulação, pode ser um estimulador, e nos casos que tem neuroma, a gente usa o NEP, que é uma estimulação que a gente faz na parte proximal do nervo e capta distal, para avaliar o quanto que está passando de estímulo ali. Isso aí para neuroma é interessante também. Isso é interessante porque em algum momento pode abortar a tua cirurgia? Não, na verdade, você pode saber até se você corta ou não. Você tem um neuroma ali com um paciente com uma lesão incompleta. Que não é uma lesão completa. Às vezes, vê ali pelo potencial que está passando é muito residual. Então vale a pena ressecar aquele neuroma como um todo e fazer a cortação. Foi mais ou menos o que eu perguntei. Pode chegar a abortar a tua cirurgia se você fizer no caso você pode fazer só a neurólise, se for o caso. Mas assim, isso tem uma discussão enorme, né? Toquei na ferida. Porque assim, tem um centro lá na Louisiana, o Centro Clark, que fazia muito isso, e lá saiu um monte de gente fazendo, achando que é fundamental o NEP, né? A gente já não faz tanto, assim, faz mais para neuroma, mas mesmo assim, se tiver um pouquinho passando, o NEP vai captar. E às vezes não tem repercussão clínica, o paciente não vai melhorar. Aí tem autor que diz que não. Tem neuroma, corta e faz a cirurgia, faz o enxerto. Ou a coaptação, se for o caso, direto, se der. Então, tem autor que não vai usar o NEP. Vai chegar, tem o neuroma, vamos cortar e vamos resolver. Tem alguns não, passou ali, tá tendo alguma coisa, vamos só a neurólise, vamos esperar. Então, assim, isso é uma discussão grande. Acho que é muito clínico, né, Paulo? A gente observa um paciente, por exemplo, às vezes chega tardiamente para nós, 6 meses de lesão, 7 meses de lesão, com um déficit incompleto, mas estacionado, já não melhora há muito tempo. Esse paciente, ainda que tenha um NEP passando ali, é sinal de que não é efetivo. A contrapartida, você consegue operar um paciente dentro do prazo, um paciente jovem, com 2 meses de lesão, 1 mês de lesão, talvez ali você tenha um sentido maior você só fazer a neurólise. É uma coisa evolutivo positivo, outra estacionado. O caso, assim, a condução, acompanhamento é fundamental, assim, para a reabilitação também, que isso é outro problema. Às vezes o paciente não melhorou, mas será que ele teve a reabilitação correta, adequada, por caso dele? Também é difícil, né? Ter um fisioterapeuta que complexo isso na saúde suplementar, né? A gente que faz muita saúde suplementar hoje, né? Se encontrar um bom profissional de fisioterapia, né? Para isso, né? Bom, estamos falando aí sobre vários assuntos do nervo periférico, né? E eu vou agora evoluir para outro assunto de nervo periférico. E os tumores de nervo periférico? Como funciona essas indicações de você ter um tumor no radial, um tumor periférico que você consegue palpar? Como funcionam essas indicações cirúrgicas? Tem um tumor de 1,9, 2 centímetros. E aí? O que você faz num caso desse? Os tumores a gente avalia o quadro clínico, como você falou, se está tendo algum sintoma ou não. Às vezes é só olhou e viu que tem um abaulamento ali na região, aí foi procurar e fez um exame e identificou. Então, assim, se tiver nos exames uma característica benigna, a gente tende a esperar, da mesma forma como a gente faz muitas vezes no crânio, né? Então, assim, a gente tende a esperar mais. Se tiver algum achado, você acha que possa ser maligno, né? Tem alguns critérios ali na ressonância para avaliar isso, e se achar que possa ser maligno, aí não, aí já vai a cirurgia. Esses critérios de ressonância vem no laudo da ressonância ou o especialista tem que avaliar ele mesmo? Muitas vezes não, né? Tô deixando você com situação complexa. Esse é o problema da saúde suplementar também, né? Você não consegue que o doente às vezes faça num local adequado, né? A ressonância que tem um neuroradiologista, alguém que conhece disso, e aí possa passar essas informações pra gente, né? Mas algumas coisas sim, a gente acaba vendo, sabendo, ver contorno, regularidade. Se é hipervascular ou não. Muitas dessas coisas. Também, né? Importante. Crescimento é um aspecto fundamental e dor. São 2 aspectos, 3 aspectos no exame clínico que são fundamentais. Aderência a planos profundos, fundamental, principalmente a musculatura adjacente. Você vê a mobilidade dele ali, mobilidade dele, principalmente se ele é móvel ou não. Principalmente no sentido longitudinal do nervo. Ali é marcante. Muito aderido ali, é um problema muito grave. Crescimento, uma taxa de crescimento muito rápida não é o normal dos neurofibromas e dos schwannomas, que são os tumores benignos. E dor. A dor excruciante normalmente é uma marca do tumor maligno.
Então esses 3 parâmetros sempre acendem um alerta ali. Até com um valor preditivo positivo maior do que da própria ressonância, no sentido de... E a eletromiografia tem algum caminho aí ou só a ressonância? A eletromiografia é mais para avaliar um déficit, né? E assim, você tem ter às vezes um parâmetro também para durante a cirurgia, lá o estímulo, para o pós-cirúrgico, é mais assim para avaliar déficit mesmo do paciente. Perfeito. Bom, pessoal, vou passar para as considerações finais. Rogério Amorim, nosso vereador aqui no município do Rio de Janeiro, franco defensor da neurocirurgia e da medicina como um todo, né? Autor de diversas leis que protegem o médico de uma forma geral no exercício da medicina junto à nossa prática diária. Queria passar para vocês as considerações finais do nosso Neurocast. Obrigado, Orlando. Queria parabenizar aí o seu trabalho e eu acho que a mensagem, vou deixar a mensagem quanto ao nervo ali para o Paulo. Eu acho que a mensagem é mais como neurocirurgião e como médico. Nós vivemos um momento crítico da nossa história médica e neurocirúrgica. Eu acho que a grande palavra do neurocirurgião nesse momento tem que ser a união, a nossa união. Senão o sistema vai nos engolir, tanto o suplementar quanto o público e etc. Então a defesa profissional, a união, para o bem, não da profissão, não da especialidade de neurocirurgião, mas dos nossos pacientes. Eu acho que isso... Do jeito que nós estamos caminhando, daqui a pouco, a intromissão, a interferência direta de externos na nossa ação junto aos nossos pacientes vai tornar insustentável essa relação médico-paciente, comprometendo o nosso produto final, que é o bem-estar do nosso paciente. Então fica aqui a nossa palavra de união, nossa palavra de... Nesse momento, mais do que nunca, temos que estar unidos, como médicos, como neurocirurgiões, para o nosso bem comum, que são os nossos pacientes. Queria agradecer aqui a oportunidade de estar falando e sempre com essa mensagem de união para o bem, não do médico, mas dos nossos pacientes. Boa. Queria agradecer também o convite aqui, foi muito bom o papo que a gente teve, esclarecendo várias coisas. Assim, acho que o principal é o encaminhamento precoce para o especialista, né? Para poder determinar se é cirúrgico, se não é, né? Indicação, manter um tratamento fisioterápico adequado com alguém que saiba fazer isso, né? Mesmo sendo cirúrgico ou não, para poder ter um benefício maior esse paciente. Então, acho que o principal é isso. Não espera 6 meses, às vezes tem esse corte que as pessoas colocam, mas já pode ser tardio para o paciente. Então, encaminhar precocemente para o paciente ter esse acompanhamento com o especialista. Bom, pessoal, finalizando aqui o nosso Neurocast, agradecer ao nosso presidente, Dr. Haroldo Chagas, pela sua oportunidade de estar coordenando esse podcast aqui da Sociedade de Neurocirurgia do Estado do Rio de Janeiro, aqui direto do nosso 20º Congresso da Sociedade de Neurocirurgia do Rio de Janeiro. Um abraço a todos e até a próxima.